My thing was to never leave City. That was not my intention. I wanted to go on loan for a year, come back and be ready for the first team. But they said I can't go on loan. They said I can't go on loan. Sabe aquele jogador que parece que nasceu com a bola no pé, que joga como se estivesse na rua, mas decide como se fosse um veterano em final de Champions? Pois é, esse é Cole Palmer, mas a história dele vai muito além de gols e dribles. Hoje você vai conhecer o moleque que foi rejeitado no Manchester City e que virou o rei lá no Chelsea. E eu te garanto, quando essa história acabar, você nunca mais vai olhar para esse camisa 20 do mesmo jeito. Imagina só, você tá num clube gigante, cresceu ali, passou mais de 10 anos vestindo a mesma camisa e justo quando você tá pronto para brilhar, eles decidem te deixar ir, meu parceiro. Te trocam por outro e dizem que não é a sua hora. E você vai embora calado? Vai embora para um rival ainda? Agora imagine que na temporada seguinte você vira o melhor jogador do campeonato, decide jogo atrás de jogo e faz até o seu ex-clube, aquele que te deixou para o rival, pagar para ver de pênalti ainda no último minuto e em rede nacional. Pois é, meu ninho, essa é a história de Cole Palmer e eu te garanto, você nunca viu um frio ser tão quente assim dentro de campo. Cole Palmer nasceu em 2002 em Whitenshaw, na zona operária de Manchester, ali no Reino Unido. Um bairro simples, com pouca grana, mas onde o futebol respira em cada esquina. Ali, Palmer cresceu jogando descalço no asfalto mesmo, nos campinhos de terra, com os amigos de rua. Beleza, ele era um pouco calado, ao ponto de quase nunca ouvirem a voz dele, mas bastava a bola começar a rolar que o moleque se transformava. Ele driblava fácil, cara, passava como se estivesse no videogame e tinha uma calma na frente do gol que ninguém entendia esse talento natural que o Cole Palmer tinha desde pequeno. E o melhor de tudo isso, sem precisar falar muito. Com 8 anos de idade, Cole Palmer teve que tomar uma decisão bem difícil que muita gente grande não saberia tomar, hein? Isso só com 8 anos de idade, preste bastante atenção. Duas propostas chegaram, uma do Manchester United e outra do Manchester City. Só que o United ofereceu apenas testes, já o City chegou com uma proposta melhor, que era uma proposta de contrato mesmo colocada na mesa. E ali mesmo, sendo fã de Rooney, mesmo sonhando com o United, ele pensou no futuro e assinou com o Manchester City. E aí começou toda a história do Cole Palmer lá no Manchester. Foi a primeira de várias decisões difíceis que ele teve que tomar. Se você tá curtindo essa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, assim você não perde nenhuma dessas histórias que mostram o lado humano do futebol, beleza? Parece que tava tudo certo, né? Assinou com o Manchester City, tava jogando na base, mas aí veio aquele baque. Com 16 anos, Palmer entrou na lista de dispensa. Isso mesmo, o City ia mandar ele embora, cara. Diziam que ele era fraco, que ele era pequeno e diziam inclusive que ele era lento, que não ia dar em nada. Mas aí entra um personagem muito importante nessa história toda e o nome dele é Jason Wilcox, que era o diretor da base do City naquela época. E quando viu o nome de Palmer na lista de dispensa, ele bateu o pé. Esse moleque é diferente, ele vê coisas que ninguém vê, assim disse o diretor. E Palmer acabou sendo salvo por um fio de ser dispensado do Manchester City. E sabe o que aconteceu no ano seguinte? Ele cresceu, ele passou de 1,70 m para 1,88 m e ganhou força, ganhou moral e virou capitão do Sub-18, metendo 20 gols com 8 assistências em 32 jogos naquela época, meu amigo. E na final da FA Youth Cup, ele fez um golaço e ainda homenageou o Jeremy Wisten, um amigo que tirou a própria vida depois de ser dispensado pelo City na pandemia. Quer dizer, enquanto o Palmer seguia a carreira brilhante dentro do City, esse seu amigo acabou não tendo a mesma sorte, acabou não aguentando e fazendo isso. Uma atitude que tocou todo mundo, foi uma comoção total essa história dele com um amigo dele, realmente muito triste. Em 2020, com só 18 anos, Palmer finalmente estreou no time principal e foi contra o Burnley. E aí ele começou a dar as suas amostras do seu futebol. Fez gol na Champions contra o Clube Brugge, gol na Copa da Inglaterra, fez gol em jogo grande e detalhe, teve uma vez que ele jogou pela Premier League e à tarde e à noite ele estava no Sub-23 fazendo hat-trick como se estivesse jogando uma pelada na praia, meu amigo. O cara tava com muita sede mesmo de jogar futebol naquela época, como hoje também, é claro, né? Se tem jogo, eu quero jogar, não importa qual, ele disse. Foi assim
as palavras do Cole Palmer. Mas apesar de tudo isso, o tempo do jogo era pouco. Guardiola tinha um elenco estrelado, tinha muito craque no time, cara. Tinha o De Bruyne, tinha o Foden, tinha o Bernardo Silva. Então, como é que vai arrumar espaço pro Cole Palmer num clube desse? É comparado, por exemplo, ao que acontece com o Real Madrid hoje, onde o Endrick esquenta o banco, e o Endrick não é um jogador qualquer, é um bom jogador, mas tem muitos outros jogadores bons dentro do Real Madrid, o que acaba deixando outros craques no banco, ou seja, um banco de elite. Mas no caso do Palmer, ele acabou cansando. Mesmo jogando bem, sempre continuava no banco. O Guardiola prometia chances para o Palmer, mas o City continuava contratando cada vez mais e mais gente. E aí, quando ofereceram emprestar ele para o Burnley, Palmer bateu o martelo e decidiu: não quero ser emprestado, eu quero sair. Realmente ele foi muito corajoso, mas foi mais uma decisão que ele tomou. E aí, em 2023, com a janela quase fechando, o Chelsea chegou com 40 milhões de libras na mesa e falou: eu quero o cara. E aí o Palmer aceitou e foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele, né? Uma das melhores, é o que eu disse. Decisões também definem a carreira de um jogador. E chegando lá no Chelsea, muita gente torceu o nariz, né? Os caras falavam assim: pô, é mais um rejeitado do Manchester City que vem aí. Mas, em pouquíssimo tempo, Palmer calou a boca de todo mundo, meus amigos. Logo no terceiro jogo, fez seu primeiro gol. Justo contra o Burnley, que quase virou o seu destino, quando o Manchester City queria emprestar ele para esse time. Depois virou titular absoluto e batedor oficial de pênaltis. O motor do time. E o auge, sabe qual foi o auge? O jogo contra o Manchester City. Pênalti nos acréscimos, pressão máxima, a torcida nervosa, ele vai lá e bate de um modo frio, gelado, meu parceiro, o cara é gelado mesmo, e aí ele fez o gol. E a comemoração? Levantando os ombros como quem diz: mais um dia normal no escritório. Quer dizer, por isso que ele ganhou esse apelido de gelo, né? Em vez de Cole Palmer, chamam ele de Cold Palmer, né? Que em português significaria Palmer ou gelado. E na temporada de 2023 e 2024, Palmer explodiu. Foram 27 gols, 15 assistências e várias atuações memoráveis, atuações históricas, inclusive um hat-trick contra o United, com 2 gols nos acréscimos, inclusive. 4 gols no Everton ele fez, sendo que desses 4 gols, 3 foram só no primeiro tempo. O jovem Homem de Gelo ganhou notoriedade com tudo isso e estava cada vez mais aparecendo. E ele ganhou também, meus amigos, alguns reconhecimentos, como o melhor jogador do mês da Premier League em abril de 2024, também ganhou como o melhor jogador jovem da Premier League também em 2024 e ganhou como jogador do ano no Chelsea e chegou a ser indicado também para o prêmio Bola de Ouro da France Football. Acabou não ganhando, mas olha só, tudo isso aconteceu com apenas 21 anos de idade. Ah, já que você chegou até aqui, comenta aí, Cole Palmer, só para eu saber quem são os verdadeiros apaixonados pelo futebol e que acompanham até o fim, beleza? Comenta aí, Cole Palmer. Em novembro de 2023, o Palmer estreou pela seleção da Inglaterra e em julho de 2025, com 23 anos só, ele teve a sua maior glória até aquele momento. Foi o quê? Quem assistiu aí, que coisa recente, foi o final do Campeonato Mundial de Clubes, onde o Chelsea enfrentou o Paris Saint-Germain, o temido Paris Saint-Germain, que tinha sido campeão da Champions League da última temporada. O estádio, meus amigos, estava lotado, 81 mil pessoas. E o Palmer acabou fazendo 2 gols só no primeiro tempo. 2 gols deles de canhotinha lá no cantinho. Um gol pareceu até replay do outro. E ainda deu uma assistência para o brasileiro João Pedro fazer o terceiro gol. E com isso tudo, ele foi eleito o melhor jogador da final e melhor jogador do torneio também. E ganhou a bola de ouro da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um título histórico, o primeiro do Chelsea no novo Mundial de Clubes, com 32 clubes nesse formato novo. E hoje, o Cole Palmer é mais que uma promessa, ele é a realidade, um dos melhores do mundo na posição. Frio, calculista, calmo como gelo, mas faz o ataque pegar fogo, né? Ele é o ídolo da torcida do Chelsea, a palavra-chave na seleção da Inglaterra também. E o mais importante de tudo isso é que ele não esqueceu de onde veio e ainda anda com os amigos de infância, ainda lembra de quem duvidou dele e transforma cada crítica em combustível. E no fim das contas, aquela lista de dispensa do City só serviu para uma coisa: motivar um dos maiores talentos da nova geração do futebol inglês. E aí, e o Guardiola? Será que ele se arrependeu?
Eu aposto que sim. Diz você nos comentários o que é que você pensa. E se você quiser saber mais histórias assim, já sabe, né? Curte, comenta e compartilha. E também se inscreve aqui no canal se você quiser saber como o PSG deixou de ser um time pequeno para ser o grande campeão da Champions League nesse vídeo que você tá vendo aqui do lado. Lá eu te conto todos os detalhes, beleza? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!